Shalom, shalom pessoal, tudo bem? Beleza? Quem fala com vocês aqui é o Matheus Reis e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. O assunto que vamos falar hoje é: será que Jesus, o Messias, habita em mim apenas pelo fato de eu ter feito uma oração? Apenas pelo fato de eu ter aceitado a Jesus e ter feito uma oração de fé? Esse é o assunto que vamos falar hoje. Quando você examina as Sagradas Escrituras, do primeiro livro do Gênesis até o último livro de Apocalipse, tanto na Taná, que é a primeira aliança, como na Brit Hadashah, que é a aliança renovada, eu não consigo encontrar, não consigo ver em nenhuma parte da Bíblia em dizendo que Deus faz morada numa pessoa apenas porque ela fez uma oração. Quando eu olho para as Sagradas Escrituras, o que eu enxergo? Principalmente quando fala sobre o Messias habitar em nós. A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 3, no versículo 4, lá diz que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. E o Messias, ele foi sepultado, foi levado ao madeiro, foi castigado por causa da nossa transgressão contra a lei de Deus. O profeta Yeshayahu, o profeta Isaías, no capítulo de número 53, no verso 5, ele diz: mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre ele, e por suas feridas somos curados. Reparem, João diz que o pecado é a transgressão da lei. E o profeta Isaías fala que o Messias, ele foi ferido, ele foi maltratado por causa das nossas transgressões. Ou seja, a desobediência nossa a Deus, a falta de compromisso da nossa parte para com Deus, violando as leis de Deus, fez o Messias ir ao madeiro por causa das nossas transgressões. Então a nossa desobediência fez o Messias morrer. O Messias morreu por causa dos nossos pecados. Então o que acontece aqui? Quando você aceita Jesus, você fala que Jesus é o seu Senhor, você reconhece que Ele vai ser o Senhor da sua vida. O primeiro ponto normalmente é você querer fazer uma oração, começar a frequentar cultos. Normalmente um pastor ora por você. Só que a Bíblia diz que o Messias habita em nós não é a partir do momento que nós fazemos apenas uma oração. Paulo, ele deixa um relato muito claro sobre isso. O que vai fazer o Messias habitar em nós? Ele deixa esse ensinamento claro em Romanos capítulo de número 6. Quando ele diz: portanto, devemos dizer, vamos continuar pecando, para que haja mais graça.
Ele mesmo responde, né? De maneira nenhuma. Como podemos nós que morremos para o pecado continuar a viver nele? O que vai fazer Jesus habitar em você é você abandonar o pecado. Lembra de João? João ele disse que o pecado é a transgressão da lei. Isaías diz que pela essa transgressão o Messias foi esmagado. Foi esmagado. Então o nosso erro levou o Messias à cruz. O nosso erro levou o Messias ao madeiro. Então, não é porque o Messias foi ao madeiro que eu vou ficar continuando a pecar para que haja mais graça. Por quê? Porque se o Messias de fato vive em mim, eu devo abandonar o pecado. Aí aqui que começa o processo do Messias habitar na minha vida. O que fez o Messias morrer? O que fez o Messias morrer foi o meu pecado. O meu pecado de desobediência à lei de Deus fez o Messias ir à cruz. Agora, o meu ato de fé, de acreditar, de crer que o Messias, que Jesus é o Messias, ele é o Redentor do universo, que ele é o Redentor, o representante de Deus, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu, num ato de fé, crendo nisso, eu vou me mergulhar, vou ser imerso na água, assim como o próprio Jesus foi imerso. Quando eu estou sendo imerso, o que ocorre ali? Eu tenho que deixar morto ali na água as práticas abomináveis de desobediência que eu cometia contra Deus. Então, aquele ato de eu mergulhar, de eu ser imerso na água, é um ato que eu estou dizendo com testemunhas, vendo eu sendo batizado, que eu estou afirmando que eu creio, que eu estou enterrando o meu pecado ali. E quando eu levanto, eu estou me levantando uma nova criatura, uma nova pessoa, para dar fruto para Deus. E no versículo 4, ou melhor, no versículo 3, Paulo diz assim: vocês não sabem que aqueles de nós que foram imersos no Messias Jesus foram imersos na sua morte? Por meio da imersão em sua morte, fomos sepultados com ele, para que de modo semelhante à glória do Pai, pelo qual o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, também possamos viver uma nova vida. Porque se fomos unidos a ele na morte, semelhante a dele, também estaremos unidos a ele na ressurreição, semelhante a dele. Ou seja, quando eu sou imerso, eu estou morrendo para o pecado. O pecado que fez o Messias morrer. O pecado que levou o Messias no madeiro. Eu estou deixando enterrado. E quando eu levanto, eu me levanto com vida, dando fruto de obediência a Deus, através da fé em Jesus. Então, o que vai fazer o Messias habitar em você é você morrer para o pecado. Se você não morrer para o pecado, me desculpe, o Messias não irá habitar em você. Porque isso é uma realidade bíblica.
muito clara, muito clara.